Olá, galera! Bom dia! Sejam bem-vindos ao podcast. Que história é essa, Brasil? Educação antirracista na linha de frente. No episódio de hoje, iremos falar sobre... Vamos lá para os blocos, né, galera? Bloco 1. Aquilo que ninguém ensina, mas todo mundo aprende. Vamos começar com algumas perguntas. Primeira pergunta. O que você aprendeu sobre pessoas negras na escola? Eles não estão valorizando muito a cultura negra. Eles só colocam a cultura europeia como principal e deixam a cultura negra como vítima. Vale, oi, boa tarde, tudo bem com você que está escutando? Então, eu venho aqui te falar que eu acho que o que eu aprendi sobre pessoas negras na escola é que, como é que é o nome? Vamos dizer que é um pouquinho complicado para mim, porque é para aprender, né? Aprender sobre a história dos nossos antepassados, o que aconteceu no Brasil antigamente, né? Tipo, por exemplo, hoje em dia sabemos do que aconteceu com, sei lá, parentes nossos que vieram lá de fora e hoje estamos aqui, entendeu? E eu acho que é isso. Vamos para a próxima pergunta. O que ficou de fora dos livros? Tipo, meio que as histórias das pessoas que foram escravizadas. Tipo, eles contam só da parte das pessoas que foram escravizadas, reis ou rainhas. Eles tiram a parte de antes de ser escravizada e conta só essa história onde foi escravizada. Eles sempre valorizam a subjugação negra, em vez de empoderar reis, rainhas, filósofos, porque tem muita história que não foi contada. E muita coisa que a gente não sabe. A gente só sabe o quanto a gente sofreu, mas nada sobre o quanto a gente lutou. Ok. Beleza, vamos para a próxima pergunta. Qual foi o primeiro momento em que você percebeu que o Brasil é racista? Policiais brancos que atacou uma pessoa negra, trabalhadora, que deixou muito sofrimento para a família dessa pessoa. E não só ela, quanto outras pessoas também que sofrem por ser negras, porque, tipo, sei lá, uma pessoa entra numa loja e o atendente é uma pessoa branca e ela vai provavelmente estranhar, que ela vai achar que é um assalto, alguma coisa, tá planejando alguma coisa. Eu acho que pensaria desse jeito, né? A convivência de quando eu era pequena e acabou acontecendo isso com a minha mãe, de que acharam de que ela tinha me sequestrado por eu ser uma criança branca e ela uma mulher negra. E aí, depois disso, eu percebi de que o quanto é horrível e horroroso, porque acontece com várias pessoas e ver isso quando era pequena é horroroso. Como ela falou, eu também tive uma experiência com convívio. Uma vez, um amigo meu foi em casa e tem parentes meus que são negros e tem amigos dos meus pais também são negros. Eles estavam com a gente, assim, no almoço em família. E um amigo meu, tipo assim, a gente era bem pivete, tinha uns 7, 8 anos ali. Ele falou assim, nossa, eles sentam com vocês? E, tipo, eu naquela hora já percebi como é horrível essa coisa. E, tipo, isso dele veio desde família, é uma cadeia que acontece isso. Tipo, ele reflete esse tipo de comportamento também causa de muitos parentes deles, como o pai, as vós e assim vai. Ok. Vamos para a próxima pergunta. Existe racismo na sua escola? Como ele se manifesta? Se manifesta de diversas formas, podendo ser ou esse racismo estrutural, ou desses elogios disfarçados de ofensas, ou piadinhas, entre aspas, porque isso não é uma piada. E também, às vezes, pode ser por volta de olhares ou doenças ofensas psicológicas e essas coisas. E acaba que essa pessoa acaba recebendo essa brincadeira e ela acaba entrando na brincadeira, sendo que não é algo engraçado. Bom, mas ok. Não passa de ser um racismo recreativo, como a gente vem estruturando em nossas aulas a necessidade de desconstrução e desarticulação sobre o racismo estrutural e recreativo dentro da sala de aula e o quanto isso
colabora para uma convivência mais saudável, um aprendizado de fato efetivo de todo o público que é atendido na escola pública hoje na nossa realidade. Você já ouviu ou reproduziu falas racistas sem perceber? Sim. Sim. Com certeza. A gente ouve muito do termo cor de pele e também mercado negro. São esses termos que são tipo coisas que foram ensinadas pra gente, mas quando a gente para pra pensar, são realmente coisas bem racistas. Principalmente quando é mais novo, né? Porque não tem tanto ensinamento quando é mais novo. Você aprende mais o básico de um branco, não de um negro. Ok, vamos para o bloco 2. Não é mimimi, é memória. Vamos para a primeira pergunta. Por que é importante falar de racismo em 2025, num país com mais de 50% da população negra? Mesmo tendo mais negros no Brasil do que brancos, a maioria desses brancos ainda comete o ato de racismo por ter aprendido isso com outros familiares. Ou seja, tem preto que pratica o ato de racismo, às vezes sem perceber também. E a gente precisa aprender isso por causa que a maioria dos brancos que sobrou aqui no Brasil não tem noção do racismo. E por isso... O privilégio dessa população branca praticar atos de violência sem ter nenhum tipo de consequência ou até mesmo reparação, né? Uma obrigatoriedade de reparação histórica, pessoal, individual, inclusive psicológica. A importância de falar sobre tirar a questão racial da colocação de minoria, que isso já coloca aí um estereótipo, e trazer para o foco da discussão que, mesmo sendo 50%, por que é que a gente ainda não consegue estruturar uma vivência antirracista? O que nos falta, né, o que podemos fazer no nosso dia a dia, na nossa individualidade, assim como no coletivo, que possa fortalecer essa discussão em 2025, 26, 27 e assim por diante, não só no âmbito escolar, mas também familiar, social, religioso. A necessidade de trazer isso à tona é trazer essa memória de quem foram, como foram tratados, a violência, e isso é uma denúncia, né? Talvez tenha sido justamente por isso nós não tivemos essa importância de falar nos anteriores, porque falar disso denuncia essa outra 50% parte da população que é considerada branca, ou se autoconsidera branco. Então, a necessidade é justamente mostrar que denunciar é importante, para trazer as consequências à tona, para a gente se empoderar do trajeto percorrido e não compactuar, seja com racismo estrutural, recreativo, quando formos aí ocupar escalas de trabalho, profissões, relacionamentos e assim por diante. Eu acho que essa é a minha humilde opinião. Bom, vamos para a próxima pergunta. O que é racismo estrutural? Como ele aparece na escola, nos currículos, nos conselhos de classe e nas brincadeiras? Solta a bola, Marcelino! Ele aparece de muitas formas, entre apelidinhos grotescos, violentos que só causam mágoa dentro da pessoa que está sendo violentada, minimizada lá. Minimizada. Isso deixa a pessoa muito abalada, querendo ou não, né? Ela se sente uma pessoa muito abaixo dos outros, só por uma cor de pele, por uma característica mais marcante do que nos outros, né? E ele também aparece nas histórias quando só põe os negros como vítima, não põe como os profissionais na história, só põe como vítima os agredidos, os invadidos.
E é isso. Próxima pergunta. Você já percebeu diferença de tratamento entre alunos brancos e negros por parte de professores ou funcionários? Em parte de professores, não, mas em questão de funcionários, sim. Dentro da escola, eu já reparei que alguns brancos podem ser tratados de formas mais, posso dizer, sutis, mas delicadas. E o aluno que é negro, de forma mais violenta, com comentários mais ofensivos. Eu já cheguei a presenciar, não dentro dessa escola, mas na minha outra escola sim, como um ato de violentação, uma forma de fala muito... pode ser agressiva. É isso. Obrigada. E principalmente quando tem a ver com funcionários, por exemplo, uma situação que aconteceu na minha família, não vou citar quem é, mas como por exemplo, num prédio onde enfim, meu pai chegou lá, aí ele tocou porque era a casa de um amigo, que ele ia fazer um trabalho lá, e aí o funcionário chegou e falou, é você que vai passear com o cachorro da vizinha, que ela tava na porta lá. Aí ele parou assim, ficou... Não é eu não, e que aí ele explicou tal, depois ele entrou com uma cara meio assim, tipo... Por que será? Por que eu? Por quê? O que fez com que ele pensasse que fosse eu que ia passear com o cachorro por tal motivo. Então, é isso. Esse bloco fez. Vamos lá. Bloco 3. Ser antirracista cansa, resistência e construção. Vamos para a primeira pergunta. O que significa ser antirracista na prática? Ser antirracista é diferente de não gostar de racismo. Geralmente pessoas antirracistas, elas lutam contra e se movimentam e se prostam e é suor e sangue contra essa causa. Mas como o próprio tema do bloco já diz, é algo que cansa, porque nem com todo o esforço do mundo eles conseguem mitigar isso. Porque é um tema muito abrangente e muita gente é racista e só nascem mais racistas e racistas no mundo, até porque um dos temas e um dos pontos mais importantes é esse racismo estrutural, que vai passando de geração para geração e às vezes crianças reproduzem isso sem saber que é racismo. Beijo. Ok. Próxima pergunta. Como posso me posicionar sem ser o chatão militante? Eu acredito que a gente pode se posicionar sobre tais assuntos com total respeito. Independente de qualquer assunto, se você não quiser parecer militante sobre um assunto ou chato sobre pessoas que não se interessam pelo mesmo, é só você iniciar perguntando opinião e respeitar antes de tudo. Porque eu acredito que toda a história tem uma luta. E então, opiniões são totalmente diferentes. Então, eu acho que respeitando e conversando sobre não apenas desacreditar, sobre julgar a opinião do próximo, e sim tentar conversar com ele sobre mudar a opinião dele, o ponto de vista dele sobre enxergar o mundo, é o jeito mais certo disso. Vamos para a próxima pergunta. Qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel como estudantes e professores nessa luta? Quê? Qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel como estudantes e professores nessa luta? Como professor e como estudante também, mas como professor principalmente é um ato de coragem, porque como nós mesmos tínhamos conversado antes já, trabalhar uma pauta como essa para trabalhar isso é preciso ter coragem. Porque tem muitos que não querem dar a cara para bater. Tem muitos que não querem falar sobre isso porque podem levantar, entre aspas, discussões acaloradas ou levantar questões que não deveria. E isso é muito difícil, isso é muito sério. Eu não sei muito sobre isso. E por que você não vai pesquisar? Por que você não vai estudar sobre? Porque você não quer mudar nada. Então é preciso coragem. Ok. Próxima pergunta.
Como construir uma escola de fato inclusiva e não só no papel? Eu acho que para ser inclusiva basta você só mitigar essa questão de você ver alguém como diferente. Porque ninguém é diferente ou mais ou menos. Não, na realidade todos somos diferentes. E não, calma. Valorizar essa, sim. A gente tem que respeitar essas diferenças, mas ver que ninguém é mais ou menos por alguma coisa. Então, tipo, não tratar com indiferença, não tratar como coitado e, tipo, porque ninguém precisa disso. Todo mundo tem a sua luta, todo mundo tem a sua vivência e não é necessário a gente ver um ou outro como coitado. Todo mundo ser tratado do mesmo jeito, porque todo mundo vai vencer do mesmo jeito. Eu acredito que a escola, por si só, não consiga acabar com o racismo, porque o racismo vem muito da família, né? O tema do racismo estrutural vem muito disso. Vem de casa, da criação. Então, para acabar e melhorar com o racismo no mundo inteiro, teria que mudar a criação das pessoas. Só que para isso acontecer, a cabeça delas tinha que mudar também. Isso é muito difícil, porque a maioria das pessoas racistas são muito ignorantes e só acreditam no lado delas da história. E a resposta dela já deu aqui para a próxima pergunta também, que é o que precisa mudar urgentemente na nossa escola para ela ser antirracista. Eu acredito que na nossa escola o que precisa ser mudado, além do pensamento, é a forma que a gente tem que agir com as pessoas. Infelizmente, não somente os alunos ou professores, mas a nossa gestão escolar, desde lá de cima até mesmo a nossa dentro da escola, é muito ignorante em certos quesitos. E não somente em racismo, mas entre feminismo, entre machismo, entre homofobia e muitas outras coisas. Eles têm muita ignorância nesses assuntos. E eles pensam que se a gente conseguir abafar o assunto, se ninguém ficar sabendo de algo que vai acontecer, eles possam lidar com isso facilmente. Eles podem seguir em frente. Mas eles esquecem que, infelizmente, isso causa traumas e pensamentos que podem ser trago para as crianças futuramente. Então, eu acho que, a partir desse momento, o que a gente pode fazer é tentar ser mais aberto para novas opiniões, ser transparente com todo mundo. Porque a transparência vai fazer que a nossa escola vá para frente cada vez mais. Eu acredito também que as atitudes dos alunos em relação a isso tem que mudar, porque tem muitas brincadeiras dentro da escola racistas que de uns tempos pra cá estão levando com muita normalidade, as pessoas estão normalizando muito essas brincadeiras. E tipo, por exemplo, se você é preto e alguém te zoa como preto e você ri junto, a pessoa vai achar que você não liga e vai continuar fazendo isso com você. Você tem que se impor, porque não basta você ser só não gostar de racismo, você tem que ser antirracista. Você não precisa ler um livro explicando o porquê é errado pra pessoa como ser racista. O que eu falei? Você não precisa explicar pra pessoa tudinho completamente do porquê ser racista é errado. Mas você aceitar uma brincadeira que fazem com você sem se impor não é legal. Eu acredito que a atitude dos alunos em relação ao racismo tem que mudar, porque tem muitas brincadeiras aqui na escola racista que as pessoas estão normalizando muito. Por exemplo, eu sou preta, alguém me zoa e eu só dou risada dessa brincadeira. Não fico brava, não paro de falar com a pessoa nem nada, só dou risada. Ela vai achar que ela tem abertura pra fazer esse tipo de brincadeira comigo. E é como já falamos, que não basta não gostar de racismo, você tem que ser antirracista. Então, se uma pessoa vem com essas brincadeiras pra você, você tem que cortar ela na hora, porque daí ela já fica com aquela cara de tacho, sabendo que fez merda, e ela para de falar na hora. Porque não adianta nada, as pessoas falam um monte de mais, cuspir bosta pra você e você ficar quietinho. Ah, desculpa. É isso aí. Arrasou, filha, arrasou. Ok, é isso. Deixa eu até gravar. Eu acho que muitos esportes é questão de habilidade, é questão de raciocínio, sabe? Claro que se você for falar assim, um homem é muito mais forte que uma mulher, ok, mas nem tudo se trata sobre força, sabe? Eu acho que muitos assuntos têm vários jeitos. Então eu acho que é fácil falar, uma mulher não pode jogar futebol com um time masculino, mas a gente não pode falar, tipo assim, o homem não vai fazer estética com a gente. Que é o que eles denominam como homem e mulher. E não, eu acho muito errado, sabe? Eu acho que... Sabe o que é isso? Tem uma filósofa francesa chamada Simone de Beauvoir.
Ela escreveu um livro chamado Segundo Sexo. Segundo Sexo por quê? Primeiro masculino, sempre segundo, sempre último, feminino. E aí ela fala uma coisa interessante, ela fala assim: não se nasce mulher, torna-se mulher. Por que torna-se? Porque o sexo feminino, ele é... Pro gênero feminino foi criado um estereótipo de pensar, de agir, de falar, de se vestir, de estética. Então vocês são construídas. Não que os homens também não sejam, mas eles definiram o que é o de homem, o que é o de que é mulher. de cada pessoa é cada gênero. Criança, você fala, nossa, alguma coisa em relação a eu sou mulher, né? Não sei o que eu falar. Eu acredito que a gente se acostume nisso, sabe? Nessa sociedade. Eu acho que, tipo assim, tudo se trata de muito machismo, mas também muito... É estrutural, sabe? É o que vem das nossas criações. A gente, tipo assim, não tem aquele negócio, tipo assim, homem e mulher têm as mesmas coisas, as mesmas oportunidades, vai jogar as mesmas coisas. É tipo algo que... Passar de pai para filho, e aí vai. E aí vai o pensamento racista, o pensamento homofóbico, o pensamento sexista, misógino. Esse negócio da mulher no esporte é muita falta de incentivo também. Porque se você for ver, todo menininho de 5 anos de idade já começa jogando futebol. Todo menino, nenhuma mulher quando é criança é incentivada a começar por um esporte. Todas que começam a jogar ou começam depois dos 10 anos, depois dos 5. São muitas poucas meninas que têm incentivo. Que assim, vocês vão achar bem engraçado. Tem um lugar que eu jogo e aí eu e a Manu sempre jogou muito com eles. E aí a gente foi evoluindo. Então, claro que a gente joga melhor do que a gente já jogava. É engraçado antes. como os E caras gays, eles são machistas. vão por como eles vão pro vôlei, né? Sabe por quê? Porque eles estão no meio de mulheres, que eles se sentem mais incluídos do que se eles estiverem num esporte como futebol. Aí a gente foi chamada pra jogar num jogo que teve lá das 9 até sei lá qual horário. E aí a gente chegou lá, eu e a Ana Barro pra jogar, e aí o moço chegou e falou assim, tá, a gente não joga com mulher. Por que vocês não jogam com mulher? Porque elas não vão aguentar jogar com a gente. Se a gente dar uma porrada mais forte nelas, elas vão se machucar e elas não vão aguentar jogar. E aí eu e a Manu ficamos no banco olhando eles jogando a noite toda, sendo que todos os dias a gente jogava com eles e tipo assim, é uma capacidade que a gente tem de jogar com eles. Eu digo isso no esporte que eu domino, não sei em outros esportes. Mas a capacidade a gente tinha de jogar com eles. E tipo assim, eu ouvi aquilo, foi tipo assim, mas qual que é a diferença entre eu e você pra jogar agora? Sabe? Foi tipo... Sua idade, né? Que você é 40 mais, eu sou aqui, novinha. Você devia ter falado. Meu. Que sua época já passou. Parece sua época já passou. Eu me irrito muito com esses negócios. Desde criança. Eu jogava futebol com os meninos lá do prédio. E eles, não, você não vai jogar porque você joga mal. Você é menina, você não sabe além jogar. de que ser mais nova jogando futebol, aí já fica aquele estereótipo. Ah, sapatona aí, ó. É verdade. Joga... Começando o bloco 4, vamos lá. O que eu posso fazer hoje? Vamos lá para a primeira pergunta. Quem são os autores e autoras negras que você conhece e recomenda? Eu recomendo particularmente o David Goggins. É um cara muito foda, foi eleito o homem mais casca grossa do mundo. Ele teve muita superação na vida dele, ele morou no Mississippi, naquela época onde os caras eram mais racistas, e eu recomendo muito esse livro dele. Tem também Sabotagem, tem Racionais, que eles fazem músicas contando como era a vida na favela, e o problema e o racismo que eles sofriam na época, né? É bom também. Angela Davis. Eu recomendo muito a Carolina Maria de Jesus, que ela fez um livro muito famoso que foi inspirado no diário dela, que chama Quarto de Despejo, e o cantor e artista Lineker. Tem diversos artistas, mas tem alguns mais atuais, porque tem muita gente que não curte, né, infelizmente. E, apesar deles terem muito mais cultura, mas tem muitos artistas atuais como Kian, Djonga, eles sempre abordam muito desses temas. Mas queria ressaltar aqui também o Ed Rock. Ele sempre deixa bem clara essa luta e como foi superar isso.
E a trajetória dele é muito bonita também, a de Todos os Racionais também é muito boa, e principalmente também Diário de um Detento fala coisas muito importantes também, como o verso que ele fala que somos só mais um, negros são também sobreviventes. Eu? Vai. Tem modelos, que tem a Naomi, tem uma cantora da Jaquete também. E a Isa, né? A maioral. Ludmilla também. Outra maioral. A maioral, a Dandara. E é isso. Yeah. Duquesa, Tasha Tracy, Ebony, deixa eu pensar, Sleep Mummy, tem diversas. Eu queria falar também o 2E Diniz, que ele sempre aborda nas músicas dele umas frases que você fica pensando sempre, né? Tipo assim, nossa, era assim antigamente, até hoje. E é isso. Michael Jackson.